Olá, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aliança Católica. Esse canal tem o objetivo de estudar e defender a fé católica. Eu me chamo Milton, sou professor de línguas e psicanalista. O tema do vídeo de hoje é mentiras contra o catolicismo que se tornam verdades no protestantismo. Vejam, basicamente existem vários pontos de vista pelos quais os protestantes que são anticatólicos atacam a nossa igreja. Então eu enumerei alguns tópicos, alguns pontos, existem muitos, né? Mas eu eliminei coloquei em ordem alguns que eu considero que são os mais usuais, né? Aqueles que são mais utilizados. Né? Maria e os santos são adorados. Veja, essa é uma falsidade que corre no meio, uma falsa informação que corre no meio protestante como a grande verdade, que nós católicos adoramos Maria e os santos. Quem afirma isso realmente demonstra não conhecer nada da doutrina católica. Porque você não precisa, se você é protestante e quer continuar sendo protestante, você não precisa se converter à igreja católica para conhecer o que a igreja católica acredita. Eu, por exemplo, conheço o credo de inúmeras religiões, inclusive não cristãs, e nem por isso vou me converter à religião deles. Então, assim, na fé católica, eu fiz um vídeo sobre isso, chamado Latria, Hiperdulia e Dulia. Existem 3 formas de cultuar. Para o protestante, cultuar é sempre adorar. Cultuar é adorar. Cultuar é adorar e acabou. Então, se eu presto um culto a Maria ou a um santo, eu estou adorando a Maria ou adorando os santos. Esse é o conceito que eles têm. Mas, na verdade, na fé católica, nós temos 3 maneiras de prestar culto. A adoração, a latria, que é exclusiva da Santíssima Trindade, só Deus pode ser adorado, não se pode adorar ninguém a não ser Deus. Então, a igreja ensina que o culto de latria é para Deus, Santíssima Trindade apenas, só se pode adorar a Deus. Abaixo do culto de latria vem o culto de hiperdulia, que seria um culto de honra, não de adoração, de honra, digamos assim. Na teologia católica a gente fala veneração, mas como tem gente que pega o dicionário de língua portuguesa e vê que veneração é sinônimo de adoração na língua, mas teologicamente venerar é diferente de adorar na doutrina, na teologia católica, mas para não ter confusão, então eu vou colocar dessa maneira. É um culto especial de honra, tá? Que é prestado única e exclusivamente à Virgem Maria, porque ela é diferente de todas as outras criaturas. Ela não é deusa, não é adorada, então o culto dela é um culto de honra especial. Abaixo dela é o culto de dulia, que é um culto de honra aos santos e santas, aos anjos, os santos e santas. Então, essas são as formas. Então, dizer que a gente adora Maria e os santos é ser ignorante da teologia católica e da fé que a Igreja Católica ensina de verdade. Né? Eu tenho aqui em minhas mãos o Catecismo, que para o católico é um livro essencial. O magistério da Igreja está contido no Catecismo. E se você não é católico e quer conhecer o que realmente a Igreja ensina sobre Maria e os santos e adoração a Deus e em relação a eles veneração especial e veneração, que a gente chama de culto de honra especial, culto de honra, você deve ler o Catecismo Católico, né? Que lá que tem todas as informações sobre como a Igreja acredita e ensina. Outra mentira, Maria e os santos substitui a mediação de Cristo. Não é verdade. A intercessão de Nossa Senhora e a intercessão dos anjos e dos santos são como nós intercedemos aqui, eles intercedem lá. Tá? A diferença é que eles estão numa posição mais próxima de Deus, longe da questão carnal, corporal, do pecado, e próximos de uma forma mais plena do que nós. Eles estão de uma forma mais plena, né? E Jesus derrama sobre eles a especial graça do poder da onipotência suplicante. Então, através do poder de Cristo, eles nos ouvem e podem interceder a Cristo por nós. Então, não existe a intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, não interfere na mediação de Cristo, nem substitui. Pelo contrário, demonstra que eles podem interceder pelo poder de Cristo, da onipotência suplicante, e através da mediação única de Cristo chegar até Deus e Deus ouvir as intercessões deles por nós. Então, não existe isso da intercessão de Nossa Senhora e dos anjos e dos santos substituir a mediação única. A mediação de Cristo é única
e a intercessão, inclusive de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, as nossas, todas as intercessões só chegam a Deus através da mediação única de Cristo. Essa é a verdade, essa é a doutrina católica. O purgatório, outra mentira que corre no meio protestante. O purgatório é uma segunda oportunidade que a igreja ensina que você vai ter depois de morto. Isso é uma outra grande mentira também. A igreja nunca ensinou que depois que você morre, né, em pecado mortal, você vai ter uma segunda chance indo para o purgatório. Isso é mentira. Quem vai para o purgatório já está salvo. Veja a diferença. Não é segunda chance nada. Isso é outra mentira. Quem vai para o purgatório já está salvo. O problema é que, devido a aqui na Terra não ter conseguido alcançar a santidade no nível satisfatório, né, diante de Deus, então você tem pequenas coisas. Por exemplo, você tem um pecado que você confessou, pecado mortal, e você foi absolvido, né, mas você tem aqueles pecados menores, às vezes você segue a fé, tudo direitinho, obedece as orientações da igreja, o magistério da igreja, você acredita, você segue, você trabalha pela igreja, você procura viver uma vida correta, ser um homem correto, uma mulher justa, correta, digna, procura viver longe do pecado, mas tem aquela coisa, aquela imperfeição, né, às vezes um vício, uma coisa que você, né, deixa ali em oculto, e você morreu e aquilo não foi, você não conseguiu se purificar daquilo. Então você precisa purgar aquilo, né? Você precisa se livrar daquilo, daquela impureza, para poder você chegar ao céu totalmente limpo. E a ideia é que ao ir para o purgatório você já está salvo, só que você precisa passar por esse período de purgar essa imperfeição que lhe levou para o purgatório. As pessoas que alcançam a santidade já vão direto para o céu, sem precisar passar pelo purgatório. Essa é a verdade sobre a doutrina do purgatório, e não que você morre e vai ter uma segunda chance. Isso é outra mentira que circula no meio protestante, que demonstra também que não há conhecimento sobre realmente a doutrina do purgatório. Outra mentira: católicos adoram imagens. Nós não adoramos imagens. As imagens que nós temos, eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre imagens, inclusive fiz um agora recentemente também, comparando imagens de ídolos, de um ídolo com a imagem sacra, mostrando a diferença dentro de Êxodo 20. E o fato de você se curvar diante de uma imagem não quer dizer que você esteja adorando essa imagem. O gesto de se curvar é sempre para Deus. A imagem é uma espécie de norte representativo. Eu me ajoelho diante daquela imagem de Nossa Senhora, meu coração está em Deus, e confiando na intercessão dela, não da imagem dela, Nossa Senhora que está no céu, para Deus interceder por mim, para Nossa Senhora interceder a Deus por mim. E aquela imagem é tipo uma referência físico-simbólica. Eu me ajoelho diante da imagem, com o coração não na imagem, mas no que a imagem representa. Se eu me ajoelho diante da imagem de Nossa Senhora, ou de uma santa, ou de um santo, né, eu estou me ajoelhando para Deus, certo? E pedir no meu coração que aquela pessoa da imagem a que eu estou me referindo interceda por mim, não a imagem em si. A imagem não vai fazer isso, porque a imagem é só uma imagem, mas o que ela representa, sim. Então, ao estar diante da imagem de Nossa Senhora, né, ou de Santa Joana d'Arc, a santa da minha devoção, e eu digo: Santa Joana d'Arc, intercedei por mim a Jesus. Quando eu digo isso diante da imagem, não é com a imagem que eu estou falando. Eu estou falando para ela, e ela me escuta por causa da onipotência suplicante de Cristo. Cristo dá a ela essa capacidade de me ouvir, e eu peço a ela que interceda por mim a Ele. Tá? Então, se ajoelhar diante da imagem não é adorar a imagem, porque não é para a imagem que a gente se ajoelha. Né? Isso é simples, mas no meio protestante fica aquele burburinho: tá vendo, ajoelhou, tá ali adorando a imagem. Não é verdade. É mais uma mentira. A Igreja Católica foi fundada por Constantino. Essa é uma mentira que envolve até história, né? E, na verdade, uma distorção da história. O imperador Constantino foi aquele que livrou a Igreja da perseguição. Então, ele interrompe séculos de massacre dos cristãos e dá à Igreja paz e oportunidade de poder se organizar. Ora,
ele presidiu um concílio, mas não, me desculpe, ele não presidiu o concílio, ele estava nesse concílio e a função dele foi muito mais de convocar as autoridades da igreja que estavam espalhadas devido à perseguição para que elas viessem para o concílio. Ou seja, ele não teve nenhuma interferência nos assuntos teológicos, nas decisões teológicas do concílio, porque ele não tinha conhecimento nem autoridade para isso. Então ele teve uma função de convocação e a igreja é que tinha a decisão sobre o que ia acontecer e as conclusões que iam chegar nesse concílio. Então, a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Então, ele fundou, justamente, de onde, tá, vamos dizer que eles tivessem razão, que foi Constantino que fundou. Constantino fundou, e esse povo apareceu vindo de todas as partes, de todos os lugares onde tinha igreja. Quer dizer, essas pessoas vieram de que igreja? Da igreja que Constantino fundou? Ele não fundou agora ali? Não é isso que eles dizem? Ora, se ele fundou ali, de onde vieram essas pessoas? Não tem sentido. A igreja já existia. Já tinha sido fundada antes. Tá? E já tinha as sucessões, né, do poder do Papa instituído em Pedro. E quando ele convoca para que essas lideranças venham, os bispos venham até o concílio, e essa igreja que já existe vem. O que Constantino faz é dar à igreja liberdade, a igreja passa a ter a oportunidade de começar a se organizar de uma forma mais clara e específica, porque até então ela era espalhada e tudo tinha que ser secreto porque havia perseguição e morte. Essa é a verdade. Jesus Cristo fundou a Igreja Católica, não Constantino. A Igreja Católica criou a Inquisição para torturar e matar milhões de pessoas. Primeiro, não foram milhões, eu vou fazer um vídeo até sobre a Inquisição. Primeiro, milhões é um número mentiroso, fictício, nunca existiu isso. Segundo, ela não criou a Inquisição para maltratar pessoas. A Inquisição surge porque havia um grupo religioso herético que pregava alguma coisa parecida com o gnostismo e eles estavam infiltrando os meios católicos, espalhando doutrinas gnósticas e tentando converter as pessoas. E não só isso, como também eles usavam de violência e agrediam e matavam, inclusive, cristãos, e invadiam também locais da igreja, saqueavam e agrediam e matavam religiosos. Isso é uma coisa histórica. E aí a igreja, durante décadas, ainda tentou, através da conversa, da orientação, né, da diplomacia, e não conseguiu convencê-los a que isso deixasse de existir. Então a igreja cria o Tribunal da Santa Inquisição para, em primeiro lugar, combater essa heresia gnóstica violenta que estava atacando o reino cristão, né? Essa é a verdade. A Igreja Católica não criou a Inquisição para maltratar as pessoas, para torturar e matar as pessoas. Isso é uma grande mentira e, infelizmente, se propaga como grande verdade, inclusive nas escolas. Bom, esses foram os pontos principais que eu queria falar. Não vou me estender mais para que o vídeo não fique muito longo. Espero que vocês tenham gostado dessa tentativa de desmistificar essas mentiras que correm no meio protestante como se fossem verdades absolutas. Nós estivemos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Amém.